Olá, ouvintes do Psicologia e Evidência, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos começar uma jornada por um tema que eu sei toca a vida de muitas famílias e adultos por aí. Um tema que gera muitas dúvidas e às vezes frustração. E infelizmente ainda existe muito julgamento. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Eu quero te convidar a pensar comigo. Você já teve a sensação de que sua mente é como um rádio, que não para de mudar de estação? Ou que você tenta sintonizar em uma tarefa, em uma conversa, mas de repente, puf, você já está pensando em 10 outras coisas ao mesmo tempo? Ou, quem sabe, você sente uma energia inesgotável, uma dificuldade de ficar parado, um motorzinho interno que te impulsiona a se mover, a falar, a agir, mesmo quando você sabe que não deveria. Ou, quem sabe ainda, você tem uma ideia, um desejo e age nele no mesmo segundo, sem pensar nas consequências, e só depois vem aquele arrependimento. Se essas situações soam familiares para você, seja na sua própria vida ou na vida de alguém que você ama, um filho, um parceiro, um amigo, saiba que você não está sozinho. E mais importante, saiba que essa dificuldade não é falta de caráter, não é preguiça e não é falta de força de vontade. Existe uma explicação científica por trás disso tudo. O TDAH é real e a ciência tem muito a nos contar sobre ele. Nessa série especial, aqui do Psicologia em Evidência, nós vamos desmistificar o TDAH, trazer clareza baseada nas evidências mais atuais e, principalmente, oferecer acolhimento e as ferramentas necessárias para que você entenda tudo isso. E no episódio de hoje, o nosso primeiro, vamos direto à raiz. O que realmente é o TDAH? Onde ele nasce e o que a neurociência nos diz sobre o funcionamento de um cérebro TDAH. Prepara o fone, ajuste a atenção e vem comigo desvendar esse universo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a explorar o que é o TDAH. Né? Na minha prática como psicóloga clínica e supervisora, eu vejo muito no dia a dia o impacto profundo que o TDAH tem na vida das pessoas. Tanto quando ele é diagnosticado, mas também quando a pessoa não tem esse diagnóstico. Tá? E a primeira barreira que a gente precisa quebrar é o mito de que o TDAH é uma invenção ou uma moda, tá? E ele não é. O que realmente significa o TDAH? Então a gente vai aprender tudinho aqui hoje, nesse primeiro episódio da nossa série, tá? Então, vamos começar pelo básico, pela definição oficial. O TDAH, ele é classificado, né, nos grandes manuais de diagnósticos de saúde mental, como o DSM-5, TR, a CID-11, né, que a gente já tem aí o lançamento da CID-11, como dentro das doenças do neurodesenvolvimento. Tá? Vamos pensar nesses dois manuais como guias, né, para os profissionais do mundo todo, para que a gente possa falar a mesma língua sobre os transtornos. Então, eles listam os critérios diagnósticos, os sinais, a duração, a intensidade com que precisam estar presentes, tá? Para que a gente possa chegar num diagnóstico mais preciso. Então, qual que é a explicação que esses dois manuais diagnósticos trazem referentes ao TDAH? Tá? Eles fornecem para a gente uma linguagem bem comum e critérios padronizados, tá? Para que todos os profissionais da saúde no mundo inteiro possam conseguir fazer o diagnóstico e também pesquisar. Tá? O DSM-5, que é essa versão aqui, né, que é a mais atual que a gente tem, posiciona o TDAH no capítulo dos transtornos do neurodesenvolvimento. E o que isso significa? Significa que ele é uma condição, pessoal, que começa muito cedo na vida. O TDAH, ele está ligado a particularidades na forma como o nosso cérebro se desenvolve. Não é algo que surge do nada na vida adulta, tá? É algo que acompanha a pessoa desde a infância. Então, a gente
precisa entender que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele começa a surgir, começa a acompanhar o indivíduo desde a infância, tá? Desde o início do seu desenvolvimento. Embora também ele compartilhe outras características com outros transtornos, tá? Como transtornos disruptivos e os controles dos impulsos. Então, pessoal, a mensagem mais importante que eu quero que vocês levem daqui hoje, né, que fique destacada aí, né, na cabecinha de vocês, é que assim, o TDAH, ele não é preguiça ou falta de vontade, tá? As pessoas que têm esse diagnóstico, né, ou tem esse funcionamento do TDAH, ele precisa de acolhimento. E o acolhimento é fundamental, tá? Então, quando uma pessoa com TDAH tem dificuldade de fazer alguma coisa, não é porque ela não quer, né? É porque o cérebro dela funciona de uma forma diferente, né? Que torna determinada tarefa, tarefas mais específicas, né, em algo mais lento, monótono, tá? Ou que exige um planejamento maior e um foco mais sustentado. Então, por exemplo, pessoal, o TDAH não é só falta de atenção, tá? É uma dificuldade de manter o foco em tarefas que muitas vezes não são tão estimulantes, né? Ou não são novas, assim, né? Desperte esse interesse, tá? Então, em crianças, por exemplo, né? O que a gente pode pensar no caso de crianças com déficit de atenção ali, né? Parece que a criança não ouve quando a gente fala, quando a gente dirige a palavra para ela, parece que está no mundo da lua, né? Você chama, ela está ali, mas a mente parece estar em outro planeta. Né, ela começa uma tarefa muitas vezes, por exemplo, né, é muito comum começar a arrumar o quarto, né, fazer o dever da escola e ela não termina. Tá? Ela não consegue seguir as instruções, ela tem dificuldade em organizar as tarefas e as atividades, porque ela se perde ali no meio do caminho, né? Ela esquece às vezes as instruções, ela distrai com alguma coisa, né? Então a atenção fica difusa, ela se distrai muito rapidamente, tá? Porque para fazer as tarefas, isso exige um esforço mental prolongado, né? Vamos pensar que para ler um livro a gente precisa recrutar, né, atenção sustentada, raciocínio, outras áreas do nosso cérebro para que a gente possa entender ali o que está acontecendo, né? Mas a criança, se ela tem, né, essa dificuldade de manter ali a atenção sustentada, ela vai se distrair com barulho, com objeto, com o telefone, com o celular, com a televisão que está no quarto, com os brinquedos, né? Então, muito provavelmente, ela vai começar ali uma tarefa que, às vezes, muitas das vezes, né, ela acha difícil, chata, entediante, porque ela não está entendendo nada, ela vai se desligar mais facilmente daquilo e vai acabar fazendo outras coisas, tá? Por exemplo, nos adultos, né? A gente pode pensar nessa dificuldade de manter a atenção, por exemplo, em leituras, em reuniões de trabalho, né? Em projetos muito longos, coisas que demandem, né, muita atenção ali durante muito tempo, né? Então pode cometer erro em e-mail, em relatório, troca de letras, de palavras, né? Erros bobos, assim, que muitas vezes poderiam ser evitados facilmente, né? Eu vejo muito isso, às vezes, quando eu vou responder as caixinhas do Instagram, né, e eu digito lá alguma coisa e aqui para mim passa, né, despercebido e muitas vezes na impulsividade eu coloco ele para postar e eu vejo depois que tem letras ali faltando ou letras trocadas, né? Muitas vezes também essa falta de atenção ali no que eu acabei de fazer, tá bom? Então, muitas vezes a pessoa começa com entusiasmo e a dificuldade em manter o esforço e a organização, né, faz com que aquela tarefa fique fracassada, pare ali, né, no meio do caminho, tá bom? Então, assim, a desorganização, pessoal, ela aparece como um reflexo, né, dessa dificuldade interna que a pessoa tem em estruturar e priorizar as coisas. Então, o que acontece muitas vezes, né? A pessoa procrastina, deixa tudo para a última hora. E o que vai acontecer? Gera muita ansiedade. Tá? Então, por exemplo, adultos, eles esquecem de pagar contas, reuniões, datas, sabe? Essa memória prospectiva que a gente fala, tá? Do futuro, assim. Então, os prejuízos, eles são, assim, variados em muitas áreas, né? Pessoas que perdem muito, perde documento, perde chave de carro, perde receita, sabe? E a pessoa passa muito tempo, ela gasta um tempo de vida procurando essas coisas. Um outro critério, né, do
do TDAH é um critério que a gente chama de hiperatividade. Tá? Que é um critério da parte A2 ali aqui do nosso manual. Então, por exemplo, as crianças com hiperatividade, elas têm uma hiperatividade mais física, sabe? Que se mexe o tempo todo, parece que não desliga. E nos adultos, parece que é uma sensação interna de inquietude, né? É uma necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa, mesmo que não seja externamente visível. Sabe, como nas crianças. Então, nas crianças, a gente percebe aquela criança, né, que não para momento algum, que pula, sai, para uma brincadeira, começa a outra, né, aquelas crianças que a gente fala, gente, esse menino não para, né, tá ligado no 220. No adulto, muitas vezes, a gente não vai ver esse movimento, né, externalizante que a gente consegue observar, mas é uma sensação interna, né, um incômodo interno, parece que tem uma agitação interna ali, né, com aquela necessidade de fazer alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, né, nas crianças, a gente pode perceber, por exemplo, a criança que não consegue ficar sentada, que se levanta, né, muitas vezes da cadeira, sai da sala de aula, né, não consegue esperar a vez dela. Então, muitas vezes os pais são chamados, né, nas reuniões de escola, tal, sua criança não para quieta, ela é bagunceira, ela vai para todo lugar, ela fala demais, ela não presta atenção, né? Opa, deixa eu levantar a orelha aí para tentar entender se a gente está falando, né, de uma dificuldade só ali no ambiente, ou se essa criança está tendo uma maior dificuldade, né, em se adaptar àquele ambiente por conta de sintomas relacionados aí ao TDAH, tá? É uma energia constante, a gente fala que parece ter um bichinho, né, ali naquela criança, ela não para nunca, ela não cansa, tá? No adulto, como é que a gente identifica, né, essa dificuldade? O adulto pode ter dificuldade também, né, pessoal, de ficar sentado durante longos períodos, em reunião, voo, cinema, no trabalho, né, em ambientes assim, né, muitas vezes tem essa necessidade de se levantar. Então, como ele não pode, às vezes, se levantar, ele estica as pernas, ele vira, ele mexe o braço, ele mexe as mãos, sabe? Ele fica... A gente percebe que a pessoa tá com um incômodo ali, físico, né, assim, meio incomodada. Ele pode até conseguir controlar esse impulso de levantar, tá? Mas muitas vezes a gente percebe essa hiperatividade ali, né, nessa movimentação, tá? Parece que ele tá ali meio ansioso com essa situação. Então ele mexe o pé, mexe a mão constantemente, tá? Balança, mexe as pernas, o dedo, sabe? Mexe a caneta. Então é muito comum a gente observar no adulto esse tipo de movimentação. E agora nós vamos falar de mais um critério aí, né, que é sobre a impulsividade. E o que é a impulsividade, né, pessoal? Tanto a criança quanto o adulto, ele não consegue frear aquele, sabe, impulso comportamental. Então, assim, ele age e muitas vezes depois se arrepende. Então, age no impulso mesmo, né? Não consegue frear esse comportamento, tá? Então, muitas vezes a criança vai respondendo antes da pergunta ser concluída, né? Ela não deixa o amiguinho terminar de falar, ela se intromete no meio das conversas, ela fica muito impaciente quando, né, ela não recebe aquela atenção que ela gostaria de ter, tá? Então, a impulsividade, ela pode aparecer de diversas formas, né? Pode ser impulsividade para falar, impulsividade para comer, impulsividade para brincar, impulsividade, né? Esse comportamento que a criança ou o adulto não consegue inibir, não consegue frear, tá? E também está relacionado aí a uma área do nosso cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, que ainda não está bem formada, né, nas crianças, ela está em total desenvolvimento, então é natural que a criança já tenha um pouco mais de dificuldade, né, de inibir um comportamento, mas se ela tem, né, esses sintomas, né, o diagnóstico de TDAH, isso se torna muito mais complexo, tá? No adulto, onde a gente pode ver também, né, adultos que tomam decisões importantes, né, de forma mais impulsiva, sem parar para pensar, né, nas consequências, né, dessas decisões. Então, muitas vezes, o adulto toma a decisão e depois que fala, nossa, aí que vai cair a ficha, né? Aí que o prejuízo vai chegar. Então, muitas vezes, isso também acaba acarretando muita ansiedade, porque ele também pode ter atitudes, assim, né, de dirigir de forma arriscada,
sabe, não ter esse senso, né, de proteção. Então, ele se coloca em comportamentos de risco, tá? Então, veja, pessoal, os sintomas, eles podem gerar, né, causar aí muitos problemas, tá? E como é que pode ser essa apresentação? Então, a pessoa pode ter uma apresentação predominantemente desatenta, predominantemente, né, hiperativa e impulsiva, ou ela pode ter uma apresentação combinada, mista, né, que é tanto sintomas de desatenção, quanto sintomas também de hiperatividade e impulsividade, tá? Nas meninas, particularmente, a gente encontra mais sintomas prevalentes de desatenção e muitas vezes passa muito despercebido. Também, né, tá muito relacionado à nossa cultura, né, pessoal, a forma como a gente educa, né, meninos e meninas. Meninas, ela precisa ficar quietinha, ela tem que ser comportada, né, ela não pode demonstrar isso nem aquilo. Então, muitas vezes, essa questão da menina estar lá quietinha no mundo dela, né, viajando na maionese, é visto como um comportamento que é esperado, né? Então, muitas vezes passa despercebido, tá? Esse diagnóstico, às vezes, na infância, nas meninas, tá? Então, como é muito mais comum a gente perceber em meninas, né? Nos meninos a gente vai perceber o quê? Aquela hiperatividade física, né, que corre, né, que pula, que sobe em árvore, que desce. Tem meninas também que tem, né, esse tipo de comportamento, mas é muito mais visível nos meninos, né, a gente consegue perceber essa impulsividade, hiperatividade mais nos meninos do que em meninas, tá? E na vida adulta, a gente vai percebendo que esses sintomas, né, de hiperatividade e impulsividade, muitas vezes eles vão diminuindo, tá? Eles não são sintomas que ficam tão prevalentes, né, ou tão disruptivos, mas tem casos que isso acontece, tá? Então nós vamos olhar para isso agora, entendendo que existem critérios básicos para a gente, né, normotípicos ali, outros que saem da norma, que a gente precisa ter um norte, mas cada pessoa tem uma apresentação, tá? Sobre esses sintomas. Então vão ter meninas que vão ter sintomas de desatenção, mas vão ser muito impulsivas, muito hiperativas, ou sintomas de desatenção nem passa, né, percebidos ali, porque o que acontece, né, pessoal? Muitas vezes na infância, as crianças, elas têm um suporte, né? Se o ambiente familiar, o ambiente escolar ali forem de pessoas mais organizadas, né, que consegue dar essa contenção ali, essa orientação para a criança, né? Pais, cuidadores que são mais acolhedores, que entendem as dificuldades, ficam mais próximas da criança, né? Oferecem apoio ali. Muitas vezes o prejuízo ele é minimizado. Então as crianças conseguem passar bem, né? Não repetem de ano, conseguem passar na escola, mas com um esforço talvez muito maior do que as crianças, né, que não apresentam esses sintomas e não têm esses prejuízos aí na vida, tá? E às vezes, quando chega na vida adulta, né, que as crianças aí vão se tornando adolescentes e adultos que começam a ter que fazer enfrentamentos diferentes, né, por exemplo, no trabalho, na faculdade, e que já não tem tanto suporte assim, às vezes os sintomas começam a aparecer e ficar mais evidentes. Então a gente fala, nossa, mas o sintoma apareceu no adulto, né? Então não é TDAH, porque se tem que aparecer os sintomas até os 12 anos de idade, então não é TDAH. Mas muitas vezes é essa mudança de suporte no ambiente que faz com que os sintomas fiquem mais perceptíveis, com maiores prejuízos na vida adulta. Então, recapitulando, pessoal, eu sei que é muita informação, né, que eu fui trazendo aqui para vocês. Além, né, da lista de sintomas aí que eu fui trazendo para vocês, desatenção, hiperatividade, né, impulsividade, que a gente possa fazer um diagnóstico clínico de TDAH, não basta ter alguns desses sintomas, tá? Eles precisam atender outros critérios que também são muito importantes, tá? Para estabelecer o quê? Né? Que a gente esteja falando de um transtorno que causa impacto real na vida da pessoa e que ele precisa, de fato, de um suporte, de uma atenção profissional, tá bom? Então, a gente precisa entender que tem outros critérios, tá? Que fazem parte, que são importantes. Então, o primeiro deles, que se inicie, tá? Esses sintomas e os prejuízos antes dos 12 anos de vida. Que esteja presente
em mais de 2 ambientes, tá? É que esses sintomas interfiram, né, ou prejudiquem ou reduzam a qualidade de vida e funcionamento social e adequado, tá, do indivíduo, tá? Outra questão que a gente precisa entender, tá? Que se ele precisa aparecer antes dos 12 anos, então a gente tem esse reforço, tá? Que esse transtorno, ele faz parte do neurodesenvolvimento, tá? E que ele se manifesta na infância. Mesmo que o diagnóstico só vai acontecer mais adiante lá, tá? Na vida adulta, quando foi aquele exemplo que eu dei, que os sintomas aparecem, tá? Então, os sintomas, eles precisam estar presentes em 2 ou mais ambientes, por exemplo, como em casa, no trabalho, na escola, tá? Em situações sociais, porque se eles aparecem em um único lugar, tá? A causa pode ser outra, relacionado ou ao ambiente específico ou alguma outra coisa, porque a gente vai aprender aqui também que esses sintomas, eles podem aparecer em muitos outros transtornos ou mesmo em doenças orgânicas ou em questões relacionadas à má higiene do sono, né, à má qualidade do sono, tá bom? Então, os sintomas não são apenas traços que a pessoa tem de personalidade, tá? É um jeito da pessoa ser e causam muitas dificuldades, tá? Sofrimento e prejuízo significativo. E aí sim a gente está falando de traço e está falando de transtorno, tá? É o que diferencia uma coisa da outra. Então, para um profissional, tá, que vai fazer o diagnóstico, ele precisa investigar tudo isso, tudo que eu trouxe aqui, todos esses fatores de forma cuidadosa, tá? Levando em consideração a história de vida da pessoa, tá? Descartando condições de saúde, condições orgânicas, outras questões relacionadas, né? Por exemplo, álcool, droga, dificuldades com sono. Então, a gente, na hora de fazer o diagnóstico, a gente precisa ter descartado e feito diagnóstico diferencial de muitas outras questões, tá bom? E aí, André, o que causa o TDAH? Né? O TDAH, pessoal, não tem uma única causa, tá? Mas como vocês já estão cansados de me ouvir falar que os transtornos mentais, eles são multifatoriais, tá? Ele é resultado de uma interação complexa de vários fatores, tá? Então não tem uma causa para ter o TDAH, mas são múltiplos fatores. O que a gente já sabe, né, é que existe um peso genético bastante significativo, tá? Existe uma evidência bem forte de que o TDAH, ele é altamente hereditário. Tá? Então, assim, a gente já sabe, por exemplo, né, nas pesquisas, irmãos, né, que têm TDAH, eles têm uma herdabilidade ali, né, que pode ser mais próxima. Por exemplo, né, estudo com gêmeos. E famílias, né, que têm parentes de primeiro grau com TDAH. Então, aumenta significativamente o risco da pessoa ter o TDAH. Então, assim, existe essa questão forte, né, com evidências bastante robustas, de que esses fatores genéticos, tá, e fisiológicos, eles são bem marcados na abertura do quadro de TDAH. Então, quais outros fatores, né? A gente sabe que tem fatores neurobiológicos, tá? No cérebro, né, de uma pessoa que tem TDAH, né? TDAH. Além da genética, né, tem uma diferença, pessoal, na estrutura, tá? Na estrutura, na conectividade e no funcionamento de certas regiões do cérebro. Tá? Então, é por isso que a gente diz que é um transtorno com bases neurobiológicas. Tá? Então, ele também tem esse componente, né, de fatores neurobiológicos envolvidos aí na manifestação, na abertura, né, na apresentação aí do TDAH. E aí existem muitas funções, né? A gente pode falar de áreas como o córtex pré-frontal, né, que é responsável por funções executivas, de planejamento, tomada de decisão, controle inibitório, tá? Então, tem várias áreas cerebrais aí que estão envolvidas também nessa neurobiologia, tá? Da apresentação aí do TDAH. Outro fator, pessoal, que influencia é o fator ambiental. Né? Isso a gente sabe que a influência aí é pesada também, né? É muito importante, né, a gente entender e não gerar culpa, tá? Não é culpa dos pais, não é culpa da família, não é culpa da pessoa que tem TDAH, tá? Esses fatores, eles interagem, né? É uma questão ambiental, genética, neurobiológica. Então, existem muitos fatores, né, que interagem aí, né, para a abertura do quadro de TDAH,
Tá bom? Então, existem alguns estudos que mostram, né, por exemplo, que a exposição à nicotina, a álcool durante a gestação, crianças que têm baixo peso nascer, crianças prematuras, né, exposição a chumbo na primeira infância, traumas cranianos e privação e negligência grave, né, situações traumáticas, tá, na primeira infância. Tudo isso pode favorecer aumentar aí fatores de risco, tá? Para a abertura do quadro de TDAH. E não menos importante, pessoal, eu já ia esquecendo aqui de falar para vocês, são os fatores temperamentais, tá? E o que é isso, né? São aquelas características de temperamento que a gente traz conosco, né? Que a gente já pode perceber em bebê, em criança pequena, né, desde a primeira infância. Então tem crianças, né, que nascem e os pais dizem, ele dorme a noite inteira, ele é calmo, ele é quietinho. E tem crianças, né, que a gente percebe que choram mais, estão o tempo todo irritadiças, sentem mais esse incômodo ambiental, são mais difíceis de acalmar, de tranquilizar, né, os pais relatam, né, muitas vezes essa dificuldade, esse desgaste de tentar ali, né, suprir as necessidades do bebê, deixá-lo ele confortável, acolhido, né, para que possa dar aquilo que o bebê está precisando. Então, veja, a gente já vem ali, né, com características, né, que muitas vezes de temperamento que vão facilitar, né, proteger, por exemplo, né, a abertura de quadros de transtornos mentais, mas a gente também pode ter traços de temperamento ali, né, que podem precipitar ou pode facilitar, tá bom? A abertura de alguns quadros aí de transtornos mentais, tá bom? E pra gente encerrar aqui, né, pessoal, esse episódio, eu só queria falar um pouquinho, né, sobre a apresentação, né, do TDAH. Então, um dos mitos mais persistentes, né, sobre o TDAH é que ele some na vida adulta, né? E o que a ciência tem mostrado pra gente? Que na maioria dos casos, né, ele é uma condição crônica e que persiste ao longo da vida, tá? Embora como a forma como ele se manifesta, né, pode mudar aí e gerar essa explicação de que o TDAH some na vida adulta. Muitas vezes ele é atenuado, os prejuízos ali, a sintomatologia ela é atenuada. Por quê? Porque a pessoa vai desenvolvendo estratégias de coping para lidar com aquilo, né? Então ela meio que vai modulando, né, aquelas dificuldades. Então, na vida adulta, ela já consegue gerir melhor aquilo. Então, por exemplo, às vezes um adulto que tem muita dificuldade, né, em se concentrar, em fazer coisas, ele desenvolve uma estratégia ali rígida, de tabela, de seguir aquele passo a passo, né? É uma estratégia compensatória ali para ele lidar com aquele prejuízo. E aí ele começa a ter recompensas com isso, né? Porque ele para de esquecer, ele para de se preocupar tanto, mas então ele coloca isso em prática, vai funcionando dessa maneira. Tá? Então a apresentação muitas vezes ela muda ao longo da vida, mas não necessariamente porque os sintomas deixaram de existir. Talvez por conta de estratégias que a pessoa aprendeu, né, desenvolveu para lidar com aquilo, e muitas vezes porque a apresentação da sintomatologia, né, é diferente, como aqueles exemplos que eu dei para vocês, né? Por exemplo, da hiperatividade ali. A criança corre, pula, sai, levanta da carteira, da cadeira, né? Vai brincar, vai... Né? E o adulto não. Muitas vezes ele tá ali, né? Contido ali, né? Numa reunião, em alguma coisa, mas você vê que o comportamento ali, muitas vezes, demonstra, né? E se ele conseguir ter melhor habilidades ali, né? Desenvolvido melhor habilidades ali de autogerenciamento dessa sintomatologia, ele pode conseguir ali se manter por longos períodos ali numa situação de desconforto, mas que ele consegue lidar bem. Tá? Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, pessoal, né, de TDAH em adultos, é essencial a gente olhar para trás. Tá? A gente precisa investigar essa sintomatologia de forma longitudinal, ao longo da vida da pessoa, né? Como é que foi isso na infância, né? Em todas as áreas da vida, não é só na escola, tá? No contexto social, familiar, escolar, e muitas vezes também, né? Tem uma sintomatologia que
é de uma desregulação emocional, né? Então, muitas crianças têm muito prejuízos devido a esses sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade e prejuízos nas relações interpessoais, tá? E não são só crianças. A pessoa com TDAH, ela pode ter prejuízos significativos nas interações sociais, tá? Nas relações interpessoais, por conta dessa desregulação emocional, por conta da impulsividade, da desatenção, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, ele não presta atenção em mim, né? Ele não liga porque eu tô falando isso na vida adulta, né? Aquele menino não presta atenção em nada, né? E essa criança, muitas vezes, pessoal, tem muitos adultos que vêm para o meu consultório, né? E a gente fazendo essa avaliação, essa investigação dessa sintomatologia, trazem exemplos, né? De que na infância elas eram deixadas de lado, excluídas, sofriam bullying, chacota, né? Até mesmo os professores, né? A forma como lidava com aquele contexto ali daquela criança, né? E muitas vezes ela fica quietinha ali de lado, ela não está aprendendo, mas como ela não é muito ativa, hiperativa, ela fica meio que esquecida ali. Tá? Então, assim, existem muitas questões, né, relacionadas aí ao TDAH, né, aos prejuízos que a pessoa pode ter ao longo da vida e a forma como a gente olha para isso. Né? Então, muitas vezes a gente fala assim, mas a pessoa aprendeu, foi passando direto, foi se virando. Sim, ela foi passando direto, ela foi se virando. Agora, a que custo? Com que sofrimento? Quais os prejuízos que ela veio acarretando em outras áreas da vida? Né? Na forma como ela se vê, como ela se percebe, né? Nas comparações, né, que são feitas, muitas vezes na infância com irmãos que talvez não tenham essa apresentação ou tenham uma apresentação diferente, distinta, né? Crianças, por exemplo, que têm altas habilidades, talvez passe despercebido essa questão, né, das dificuldades na escola. Então, são muitas questões que a gente precisa olhar. Esse funcionamento precisa ser compreendido como um todo. Essa pessoa precisa ser compreendida de forma abrangente, a história dessa pessoa, da sintomatologia, dos prejuízos, tá bom? Para que a gente possa olhar para essa pessoa e, caso ela tenha esse diagnóstico, oferecer o melhor tratamento possível. E muitas vezes na infância, né, precisa ser multimodal ali, né, a estratégia de intervenção para essas crianças. Às vezes a gente precisa descartar questões orgânicas primeiro, relacionadas à audição, à visão, e muitas vezes a criança que tem TDAH também tem outros comprometimentos ali, né, e vai precisar de uma equipe multidisciplinar para poder ajudá-la aí nesse contexto, tá bom? Porque, como eu sempre digo, os transtornos mentais, né, pessoal, infelizmente, eles não vêm sozinhos, tá? E com TDAH não é diferente. É muito raro uma pessoa ter somente um diagnóstico, só TDAH, tá? Ele é muito comórbido e na infância ele também é muito comórbido com outros transtornos da infância, transtornos disruptivos, transtornos do controle dos impulsos e também transtornos de ansiedade, depressão, transtorno por uso de substância, transtornos relacionados ao sono, transtorno bipolar. Então a apresentação é multifacetada. Tá? E também com os transtornos de personalidade. Então, pessoal, a gente conseguir entender o TDAH como um transtorno do neurodesenvolvimento que acompanha a pessoa ao longo de toda a vida é o primeiro passo para que a gente possa acolher essa pessoa e para a gente conseguir ajudá-la a buscar as estratégias certas, tá? Isso, o diagnóstico não é uma sentença, tá? Mas é um ponto, né, que vai mostrar uma característica no funcionamento daquela pessoa, né, para que ela possa ser melhor compreendida e que possa ter estratégias adequadas para ter mais sucesso, né, mais qualidade de vida, bem-estar e saúde mental. Então, a gente vai ficando por aqui nesse primeiro episódio e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva,
curta, compartilhe, né? Mande esse episódio para mais pessoas, né? E fique bem atento, pessoal, né? Assista novamente se foi muito conteúdo, muita informação, tá? E é por isso que eu vou dividir esse episódio em mais partes aí para a gente poder esclarecer. Mas a cada episódio eu vou dar uma retomadinha, tá? Para que isso fique bem compreensível para vocês, tá bom? Traga seus comentários, as dúvidas, tá? Coloque aqui embaixo do vídeo seus comentários, eu vou ter um prazer imenso em respondê-los. E também vá lá nas redes sociais, né? Você vai me encontrar no Instagram, aqui no YouTube, no TikTok, no Spotify, né? Então vai ter muitas formas de você ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência e eu te espero para os próximos episódios sobre TDAH aqui no Psicologia em Evidência.